Aula de matemática, comprimento da circunferência. Aqui nós temos um círculo, tá? O círculo a gente tem a área e aqui a gente tem uma circunferência. A circunferência a gente tem um comprimento, ou seja, o tamanho da linha. Tá? Nós vamos ver a área de círculo e comprimento da circunferência. Então, hoje nessa aula nós vamos falar mais sobre o comprimento da circunferência. A circunferência ela tem o centro, que a gente pode chamar de O ou qualquer outra letra. Nós temos também o diâmetro, que é o tamanho da corda. Corda que vai de uma borda a outra da circunferência. É uma corda que corta o centro. E temos o raio, metade do valor do diâmetro. Tá? Então, isso aqui nós vamos calcular, o tamanho dessa linha aqui que contorna. Como que a gente faz para calcular? A fórmula é do comprimento da circunferência igual a 2π vezes o raio. Ou também a gente chama de perímetro da circunferência. Perímetro é o que circunda. Tá? Exemplos. Qual o comprimento da circunferência de raio 5? Então, vou usar a fórmula 2π vezes o raio. 2π vezes 5. 2 vezes 5, 10. 10π. Se o exercício não pedir ou não der o valor do π, você deixa na forma escrito aqui assim, π, da forma como eu fiz. 2. Qual o comprimento da circunferência de diâmetro 20? Considere π igual a 3,14. Nesse caso, a gente vai colocar o valor do π, porque foi dado o valor, foi pedido. Tá? Então, vai ficar 2 vezes 3,14 vezes 10. 2 vezes 3,14 dá 6,28. 6,28 vezes 10, 62,8. 3. Qual o comprimento do arco FB, sabendo que o segmento OB mede 4 centímetros? Considere π igual a 3. Então, agora ele não quer o comprimento da circunferência toda. Ele quer o comprimento desta parte da circunferência, que a gente chama de arco. A circunferência inteira, ela mede 360 graus. A gente vai querer saber só a parte que corresponde a 45 graus. Então, para fazer isso, vamos calcular primeiramente toda a circunferência. Então, usando a fórmula. Comprimento é igual a 2π vezes o raio. Então, vai ficar 2 vezes 3, porque ele pediu 3 agora, vezes 4. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24 centímetros. Então, esse 24 centímetros aqui, ele corresponde a 360 graus, a volta toda. Então, qual é o tamanho que vai corresponder a 45 graus? E aí eu vou utilizar a regra de 3. Então, vai ser x vezes 360, 360x, igual a 45 vezes 24. X é igual a 1080, que é o resultado dessa multiplicação, dividido por 360, que vai dar 3 centímetros. Então, o arco FB mede 3 centímetros. A figura abaixo é a junção de um retângulo com a metade de um círculo. Calcule o perímetro da figura, considere π igual a 3 centímetros. Então, de novo, mesma fórmula. Então, o que eu vou calcular? Vou calcular primeiramente o comprimento da metade da circunferência. Tá? Então, o comprimento vai ser isso daqui, que mede 12, o raio é metade disso aqui. Isso aqui vai me dar o diâmetro, se eu continuar a circunferência aqui, ele vai me dar o diâmetro. Então, metade de 12 é 6. Então, eu vou ter 2 vezes 3, que é o valor do π que ele deu, vezes 6, que é o meu raio, que é metade do diâmetro. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 6, 36 centímetros. Só que eu não quero da circunferência inteira, eu quero metade da circunferência. Então, eu divido por 2, vou ter 18 centímetros. Agora, para calcular o perímetro, que é o contorno de toda essa figura,
Eu vou calcular 14 mais 14, 2 vezes 14, mais 12, mais o comprimento da circunferência que eu calculei aqui. Então, vai ficar assim, ó, 12 mais 2 vezes 14, mais 18. 12 mais 28, mais 18. Resultado da conta, 58 centímetros. Exemplo 5. Em um quadrado azul de 8 centímetros, foi recortada a metade de uma circunferência. Qual o tamanho do contorno que está indicado em preto? Ou seja, eu tinha um quadrado aqui, papel azul quadrado, foi recortado uma circunferência aqui, ó, metade da circunferência, vocês podem ver, deixei o pontilhado aqui para ficar bem claro. E aí ele quer o perímetro dessa figura que sobrou aqui. Então, primeira parte, nós vamos calcular o perímetro dessa circunferência, o contorno dela toda, né, o comprimento. Então, o comprimento, vocês já sabem que é 2π vezes o raio, 2πr. Então, o raio aqui, qual que é o raio? Como que eu faço para calcular? É metade do tamanho desse comprimento aqui, que é o diâmetro. É o mesmo daqui, ó. Que foi dado é 8 centímetros. Se é metade, então o raio vai ficar 4. Então, vai ficar 2 vezes 3 vezes 4. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. Então, o comprimento aqui é 24, mas eu quero metade, eu vou ter 12 centímetros. Então, esse tamanho do arco que dá metade aqui é 12. Agora, nós vamos pelo perímetro. O perímetro é 8, 8 e 8, 3 de 8. 3 vezes 8, mais 12, que é o nosso arco ali. 3 vezes 8, 24, mais 12, 36. 36 centímetros é o valor do perímetro. Ok, pessoal? A aula de hoje acabou.